me recordo assim, o irmão Genilson também estava aqui. Então, poucos irmãos nós estávamos aqui, mas eu senti tanta graça de Deus, os seus irmãos que estavam aqui, falando sobre esse texto. E pela manhã, assim, pensando assim no que falar com os irmãos, né, numa palavra de Deus para a vida dos irmãos, Deus colocou no meu coração a gente falar sobre esse texto. Escutar e entender algumas coisas que o Paulo está falando com os irmãos dessa igreja aqui de Corinto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E eu, irmãos, não pude vos falar com as palavras espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andeis segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que regam são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém, irmãos? Se assentem, por favor. Se assentem, fiquem à vontade. Meus queridos irmãos, a igreja de Corinto, né, ela foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo, depois de se converter, né, ele tem encontro com Jesus, ele foi chamado por Deus a não ser só um pastor local, embora ele teve o início, né, do seu ministério como um pastor local, cuidando da igreja de Antioquia. Mas aprove a Deus, em um determinado momento, o chamar para um ministério diferente, que é o ministério de ser um missionário, de andar pelas cidades, pregando o evangelho, anunciando a Jesus. E na sua segunda viagem missionária, ele chega à cidade de Corinto, uma cidade grega, e que tinha algumas características assim muito peculiares para aquela cidade, né? Das características, eu quero falar de três assim bem rápidas assim. Essa cidade era uma cidade cheia de pessoas intelectuais, porém arrogantes. Eles eram pessoas muito inteligentes, eles cultuavam a filosofia, a oratória, eles gostavam muito dos belos discursos, tinham uma admiração pela pessoa que tinha uma mente intelectual, porém eram pessoas arrogantes por isso. Achavam-se superior aos outros povos, porque eles tinham essa cultura. Outra questão também da cidade de Corinto é que era uma cidade muito próspera. Por ser uma cidade portuária, ela era uma cidade que o comércio era muito fluente naquela cidade. Então, as pessoas chegavam a entregar suas cargas, vendiam suas mercadorias. Então, logo, era uma cidade que não tinha problemas financeiros. E outra característica também, era uma cidade que, por ser muito próspera e muito intelectual, mergulharam na corrupção. Era uma cidade moralmente corrompida. Havia ali dois deuses assim que eles cultuavam, a Afrodite e o Apolo. Esses deuses eram deuses que eram louvados, cultuados por eles, e o culto para esses deuses era um culto meio estranho, porque não era só um culto de alguém que vem aqui, bate palma, acende uma vela, né, dependendo da cultura. Não, esse culto aqui era um culto que era banalizado, porque havia prostituição nesse culto. Agora imagine, o Paulo chega nessa cidade, nessa cultura, e começa a anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Começa a anunciar que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. A Bíblia vai dizer que durante 18 meses, né, não foi uma pregação de um dia, não foi uma cruzada evangelística, dos 18 meses, o Paulo ficou ali pregando, entrando nas sinagogas, anunciando Jesus, anunciando a palavra de Deus. E
depois de 18 meses, ainda não havia uma grande expressão naquela cidade, mas já havia uma comunidade ali servindo a Jesus, querendo adorar a Deus, e Deus o leva para a cidade de Éfeso. Só que enquanto Paulo vai para Éfeso, a Bíblia vai dizer que o Apolo chega e continua o trabalho junto com os irmãos, pregando Jesus, pregando o Evangelho, e aquela igreja cresce para a glória do Senhor. E aquela igreja que parecia que não ia, ela cresce, e ela é uma igreja muito especial, porque ela é uma igreja que tem todos os dons do Espírito Santo de Deus. Imagine só, irmãos, que maravilha. Algum irmão, alguma irmã chega aqui dizendo: pastor, eu estou com uma dor na coluna aqui que só o sangue de Jesus. Na igreja de Corinto, o pastor, se não fosse ele ia chamar algum irmão, ele ia dizer: irmão, vem aqui, você tem um dom de cura, ore pela irmã, e na mesma hora aquela irmã sairia curada para a glória de Deus. Uma igreja que tinha profetas, uma igreja que tinha interpretação de línguas, uma igreja que tinha tudo aquilo que você pensar de mais especial que você já viu em relação a dons espirituais existia naquela igreja. Porém, essa igreja cheia dos dons espirituais, com o passar do tempo, se envolveu e deixou-se envolver com a cultura daquela cidade. E de espirituais, aqueles irmãos se transformaram em carnais. Aí alguém diz: o que é isso, pastor? Para a gente entender bem rápido, o homem quando não conhece a Deus, o homem quando não tem encontro com o Senhor, segundo a Bíblia, ele é chamado de homem natural. Porque ele não passou pelo processo da regeneração, ele não passou pelo processo de ter um encontro com Deus, de nascer de novo. Paulo vai dizer isso na sua segunda carta à mesma igreja, aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Quem não teve o encontro com Deus é considerado pelo Senhor, considerado pela Bíblia como homem natural. Mas aquele que passa pelo processo da regeneração, da transformação, ele é chamado de homem espiritual, porque ele nasceu de novo e agora ele está ligado a Deus Todo-Poderoso. Mas o que acontece quando esse homem espiritual começa a voltar às suas velhas práticas? A Bíblia o chama de homem carnal. Ele não consegue ser mais natural, mas ele é carnal, porque ele está agindo conforme as obras da carne. E essa igreja espiritual começou a se envolver com tantas coisas mundanas, que agora o Paulo está tendo que escrever para essa igreja, porque a conduta dessa igreja, mesmo tendo todos os dons espirituais, é a conduta de uma igreja carnal. Porque é uma série de coisas erradas que está acontecendo no meio dessa igreja. Como por exemplo o quê? Já no capítulo 1, o Paulo começa a revelar que havia uma dissensão terrível na igreja. E essa dissensão, qual era o motivo? É que um grupo da igreja dizia: nós somos de Paulo. Nós ouvimos só a voz de Paulo. Nós só obedecemos a Paulo. Paulo é o homem de Deus. Somente aquilo que Paulo fala é verdadeiro. Já tinha outro grupo que dizia: não, o Paulo está errado. Quem é o verdadeiro pregador, quem é verdadeiramente o homem de Deus é o Apolo. Nós somos de Apolo. O Apolo, ele é sim uma referência para nós. E a Bíblia também vai dizer que tinha um terceiro grupo, e esse terceiro grupo que chama mais a minha atenção, que era um grupo que dizia: nós somos de Cefas. O Cefas era o Pedro, o discípulo de Jesus, que nunca passou naquela cidade, mas tinha um grupo dizendo que eles queriam só ouvir a voz do Pedro. E um quarto grupo que dizia que era de Jesus para não obedecer ninguém. E o Paulo, sabendo dessas coisas, que esta igreja estava dividida, ele começa a escrever para essa igreja, para tratar essas coisas que estão indefinidas, por causa da carnalidade dessa igreja. E aí no capítulo 1, ele sauda os irmãos, ele louva a Deus pela vida dos irmãos, já começa a entrar no assunto, falando sobre a dissensão da igreja. No capítulo 2, ele fala sobre o caráter da sua pregação,
de como ele não se importou em empolgar aos irmãos, mas ele importou-se em anunciar o Jesus Cristo que derramou o seu sangue puro na cruz para nos trazer salvação. Capítulo 2 eu acho lindo, porque é o capítulo que confronta os grandes pregadores desse tempo. Porque o Paulo está dizendo, com muita simplicidade, eu anunciei a cruz de Cristo. Eu anunciei que Ele é o Senhor. E aí o capítulo 3, que é o que nós lemos, o Paulo está tratando sobre o assunto. O espírito mundano causa dissensão no meio da igreja. Porque é verdade, irmãos, ninguém briga na igreja por ser mais espiritual do que o outro. Ninguém fica irritado na igreja porque Deus está usando a vida de um irmão, porque Deus está usando a vida de uma irmã. O que causa dissensão, separação, facção no meio da igreja, são os sentimentos carnais produzidos pelas obras da carne. E o Paulo, pensando nessas coisas, ele começa dizendo, irmãos, eu não posso tratar vocês com coisas espirituais, porque eu tenho que tratar vocês como carnais, como meninos em Cristo. Por isso eu tenho que tratar vocês com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda vocês não podem provar dessa comida. Paulo está dizendo, vocês têm que ser tratados de forma superficial, vocês têm que ser tratados de forma light, porque vocês são imaturos demais para receber um manjar, uma comida mais forte. Como ele tivesse em uma metáfora, né, para quem é pai, para quem é mãe sabe, ele falando, olha, lembra do seu filho quando era pequeno, você não ia pegar uma feijoada, preparar lá, deixar bem grossinha aquela feijoada, com bastante pé de porco, calabresa, bacon, olha que benção, e ia mexendo, e daqui a pouco pega a criança de 1 mês, pega a colherada e coloca na boca dela. Ninguém faz isso. E ele está dizendo isso, vocês não podem ainda receber coisas grandes, as coisas mais elevadas, as coisas mais sérias, porque vocês precisam ainda serem nutridos com leite, porque vocês são meninos em Cristo, vocês são ainda imaturos. Primeira coisa que eu queria falar com a igreja, é quando nós começamos a nos comportar de forma carnal, nós somos como meninos diante de Jesus, e não como meninos do bom sentido. Não no sentido da inocência, não no sentido da dependência, não no sentido de querer estar perto do Pai, mas no sentido de fazer birra, no sentido de tomar atitudes que não glorificam a Deus por impulsos naturais. E aí o Paulo está dizendo, vocês são carnais, porque se há entre vós ainda, olha aí, inveja, contenda, dissensões, porventura vocês ainda não são guiados segundo o curso dos homens? O versículo de número 3, o Paulo está falando sobre sintomas que nós temos que tentar observar em nós. A gente como crente, a gente tem que usar sim o dia da ceia, que é o dia que a gente mais explora isso, examine-se o homem a si mesmo, mas todo dia a gente tem que fazer uma autoanálise. Como estão os meus sentimentos? De que forma eu estou agindo diante da presença de Deus? Porque se ainda há no nosso coração inveja, contenda, dissensões, isso não provém do Espírito Santo de Deus. Isso não é característica de alguém que está bem espiritual. E o Paulo está falando disso com a igreja de Corinto. O Paulo diz no versículo 4, porque se vocês ainda estão dizendo, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura vocês não são carnais. O problema não é só essa igreja. Eu estou pregando aqui, está gravando a live, e eu poderia pregar em qualquer igreja. A grande verdade é que no meio das igrejas físicas, existe muita gente que é partidária, que só está aonde tem alguém que está falando coisas que ela gosta de ouvir, que só se posiciona em lugares
estratégicos, aonde vai trazer um contentamento para a sua carne, e rejeita aquilo que vem do céu, rejeita aquilo que vem do Senhor. Escute isso, igreja do Senhor. Escute o que eu vou falar nesse momento. Tem muitas coisas que a gente não gosta, mas faz um bem demais para a nossa vida. É igual o conselho de mãe. A gente tem ali um banco que está 4 jovens sentados, tem aqui o resto da igreja que um dia também foi mais jovem. E que lembra da mãe dizendo: olha, não se relaciona com esse rapaz. Não anda com esse tipo de pessoa, não faz isso. E no momento que a gente ouve essas palavras, a gente fecha o coração, a gente fala: o que a minha mãe está falando? O que meu pai está falando? Ele não sabe de nada. Eu conheço ele, eu conheço ela, eu estou andando. Só que depois de um tempo a gente percebe que aquele conselho parecia que não era bom, mas aquele conselho era necessário. É igual o remédio que a gente recebe lá na farmácia, vai lá comprar na farmácia, que às vezes ele desce amargo, mas ele resolve o problema. E a gente precisa entender que o Evangelho de Jesus também é assim. Tem coisas que acontecem no meio da igreja que não é prazerosa no sentido de dizer aleluia, glória a Deus. Tem pregações que às vezes ela desce quadrada, mas são essas mensagens que transformam a nossa vida. A gente precisa entender que o confronto é necessário. Porque nenhum pai sensato, inteligente, fica falando sim todos os dias para o seu filho. Nenhum pai que tem um pouco de sensatez, o filho fala: pai, eu quero fazer isso. Não, pode fazer. Pai, eu quero isso, eu vou comprar. Pai, eu vou ir, pode ir. Não, ele sabe que isso é um mal. E o Paulo está tratando disso. Parem de escolher quem vocês querem ouvir. Parem de escolher os lugares que vocês querem ir. E se curvem diante do Evangelho de Jesus. O que a gente precisa ouvir é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. Os pregadores, eles têm ministérios diferentes. Há quem pregue mais avivado, há quem pregue gritando, há quem pregue falando baixinho, há quem pregue correndo, há quem pregue sentado. Há tantas formas de anunciar o Evangelho, mas o que importa é que Jesus Cristo seja anunciado no meio da sua igreja. Mas aqui eles estão fazendo uma facção na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E o Paulo está dizendo: vocês são carnais por isso. Vocês são meninos por isso. E aí ele vai dizendo quem é Paulo. E quem é Apolo, senão ministro, trabalhadores, pelos quais vocês cresces, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Deus entrega dons diferentes, dons ministeriais diferentes. O que Deus entregou para o Andros, é o que Deus entregou para o Andros. O que Deus entregou para mim, o que Deus entregou para mim. O que Deus entregou para o Gé, é o que Deus entregou para o Gé. Porém, se nós todos estivermos em Jesus, tudo serve para a edificação da igreja. Não é que ele é melhor, não é que ele é melhor, não é que eu sou melhor. O que importa é que o nome do Senhor seja adorado no meio da sua igreja, porque a igreja é dele. A gente está aqui como trabalhador, como ministros, como homens e mulheres que estão aqui para apregoar Jesus. E aí ele vai dizendo: eu plantei, o Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu falava isso terça-feira com os irmãos. Quem aqui já teve essa experiência do plantio? Não sei se aqui alguns irmãos já trabalharam com isso. A irmã Teresa falou que já trabalhou, o irmão Lércio falou que trabalhou. E sei que outros irmãos trabalharam. Plantar não é fácil. Você tem que preparar a terra, bater enxada. Às vezes a terra está com pedras, tem que tirar as pedras, separar, arar a terra, deixar a terra bem fofinha. Aí faz os buraquinhos, coloca a semente. Mas é um trabalho necessário. Aí vem o outro, depois que está plantado, e ele tem só o papel de regar. Ele precisa molhar a planta, ele precisa molhar aquela semente, molhar a terra.
Só que nenhum dos dois, nem o que está plantando e nem o que está regando, tem o poder de trazer crescimento para aquela planta. Então a gente precisa glorificar mais o nome do Senhor Jesus. Porque eu posso estar plantando, o Andros pode regar, mas o único que pode fazer crescer a igreja dele é Ele mesmo, é o Senhor que tem o poder de dar o crescimento. A gente pode trabalhar, a gente pode se envolver, a gente pode correr. O Paulo vai dizer aos romanos, não depende nem de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. A gente não pode cruzar os braços, porque é impossível alguém colher se não plantar. Escute isso. Isso é uma frase que Deus está falando no meu coração. Você não vai colher nada se você não plantar, se você não regar. Mas se você plantar, se você regar, se você se envolver com as coisas de Deus, se você se envolver com a obra do Senhor, certamente Deus dará o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A glória é para Ele, o louvor é dEle. Tudo que a gente faz aqui, se cantamos, se tocamos, se pregamos, se dançamos, se mexemos aqui na multimídia da igreja, se a gente fica na porta, se a gente serve água, se a gente limpa, tudo é para a glória dEle. Tudo é para o louvor dEle, toda a honra, toda a glória, toda a adoração seja dada ao Senhor para todo sempre, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Porque por mais que você ache que seja uma atividade simples que você exerce na igreja, diante de Deus, Ele está olhando para você e está dizendo, você só está aí pela graça, porque outrora a gente não estava nem aqui dentro, mas Ele nos lavou, nos limpou, nos purificou, nos colocou aqui assentados diante da sua presença, e sabe qual é a coisa mais linda? E ainda tem nos usado na sua obra para a glória do nome dEle. Ora, o que planta e o que regam são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Tudo que você faz na obra do Senhor não é em vão, sabe? Às vezes a gente desmotiva de fazer alguma coisa na igreja, na obra de Deus, porque a gente fica pensando, o pastor não está me vendo. O meu líder no meu departamento não está me vendo. Os irmãos da igreja não estão me vendo. Eu vim aqui antes do culto, eu peguei uma vassoura, eu varri toda a igreja, mas ninguém me viu. Eu não vou fazer mais. Eu vim aqui num dia que ninguém estava vendo, eu fiquei mexendo ali na mesa de som, eu deixei tudo certinho, som, preparado, mas ninguém me viu, eu não sei se eu vou continuar. A gente vem aqui, a gente fica ensaiando aqui, horas e horas, passando som, tratando as vozes, fazendo com que os instrumentos estejam bem afinados, mas ninguém está vendo. Irmão, a grande verdade é, as pessoas podem não reconhecer, as pessoas podem não te agradecer, mas Deus tem um pagamento justo para cada coisa que você tem feito na obra dEle. O seu galardão está nas mãos de Deus, e no tempo do Senhor, o Senhor vai te honrar. É o plantio. O que você vai colher se você não estiver plantando? Você está plantando, ou você está regando, e Deus está dando crescimento, mas para cada trabalho que você tem empenhado aqui na obra do Senhor, Ele tem um pagamento justo para a tua vida. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. A gente já vai orar, agradecer a Deus, mas antes da gente fazer essa oração, agradecer a Deus, ir embora para casa, ter um domingo abençoado, saiba que você faz parte do plantio do Senhor. Saiba que você também faz parte de ser um cooperador do Senhor. Você não tem uma carteirinha de repente aí com você escrito diácono,
evangelista, pastor, presbítero, apóstolo, mas você é muito útil para a obra do Senhor. Você é muito necessário. Você sabia que a sua presença faz uma diferença incrível aqui no meio da igreja? Quando você chega aqui, cumprimenta o seu irmão, você sorri para o seu irmão, dá um abraço no seu irmão, ora pelo seu irmão. Mesmo que algumas dessas coisas ninguém está vendo, o Senhor está vendo, tem uma recompensa para você. E sabe, pode ter uma certeza que no tempo de Deus, muitas coisas que você precisa, o Senhor vai entregar em tuas mãos. Como você vai colher se você não plantar? Como nós teremos a nossa vida transformada se nós ficarmos agindo segundo os homens agem? De uma forma carnal, de uma forma de alguém que está longe de Deus. É tempo de nós evoluirmos, crescermos na presença de Deus. É tempo da gente se encher do Espírito Santo de Deus e ficarmos prontos para receber a comida mais pesada, o manjar do Senhor. Fala: Senhor, muito obrigado, porque até agora o Senhor está me nutrindo com leite, o Senhor até agora está me sustentando, mas eu quero estar pronto para receber coisas maiores. Eu quero crescer mais na tua presença. Eu não quero ser um homem, uma mulher carnal. Eu não quero ser um homem, uma mulher natural. Eu quero ser um homem, uma mulher espiritual para a tua glória e produzir para o reino, regar, plantar, fazer alguma coisa e saber que o Senhor dará o crescimento. É tempo de nós crescermos na graça e no Espírito Santo de Deus. Você coloca em pé a igreja do Senhor. Você coloca em pé. Você conhece aquela canção que diz: renova-me? Com a mão no teu coração. Vamos adorar a Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Mais uma vez. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Feche teus olhos. Maravilhoso Deus, nós ouvimos aqui a tua palavra nessa manhã. Senhor, é bem verdade que muitas coisas nós precisamos que o Senhor venha trabalhar, Senhor. É verdade que em alguns momentos nós agimos como meninos, em alguns momentos nós somos carnais, Senhor. Mas assim como o Senhor usou a vida do apóstolo Paulo para aconselhar essa igreja, e nesta manhã o Senhor nos trouxe aqui para ouvir essa palavra, nos faça crescer, Senhor. Nos faça desenvolver para a tua glória, nos faça ser espirituais, para que a gente tenha também, Senhor, essa graça, essa dádiva de poder plantar, de poder regar e enxergar o crescimento do Senhor na tua obra. Senhor, a igreja de Corinto estava dividida porque deixou que os sentimentos fossem mexidos, porque deixou, Senhor, que o sentimento mundano, da competição, da inveja, da ira, entrasse no meio da igreja. Mas nós estamos expulsando todos os maus sentimentos, para viver o que o Teu Espírito Santo tem para as nossas vidas, Senhor.
trabalha em nós, restaura-nos, Senhor, arranca tudo aquilo que não glorifica o Teu nome dos nossos corações, arranca tudo aquilo, Senhor, que nos tem desviado do Teu propósito, Senhor, e nos encha com Teu Espírito Santo, nos encha com a Tua presença, para que nós possamos ser trabalhadores, Senhor, do reino, Senhor, e cumprirmos a Tua vontade, Senhor, na terra. Oramos, Senhor, nessa manhã, e queremos te agradecer no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Erga a tua mão e que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as ricas consolações do Espírito Santo não fique somente hoje, mas para todos sempre. Toda a igreja diga: o nosso culto está encerrado. Erga a tua mão e diga assim: a paz do Senhor Jesus